Boa alimentação, atividade física e exames de rotina. Essa combinação é essencial para manter a saúde em dia e evitar casos de insuficiência renal que podem levar o paciente para a máquina de hemodiálise. O Johan, que é morador de Aurora, está há 7 meses fazendo hemodiálise em Rio do Sul. Ele descobriu que tinha cistos nos rins há cerca de 20 anos, quando levou o filho, na época adolescente, para fazer exames. E aí veio a confirmação do problema hereditário. E foi constatado que ele tinha o problema renal. Então, como eu sabia que na minha família existia esse caso, a minha avó tinha, minha mãe tinha, e como o meu filho tinha, então eu era obrigado a ter também. Que quem não tem não passa adiante a doença, né? Nós somos em 8 irmãos, né? E 4 tem e 4 não. E eu não sabia, mas a partir do momento que eu soube, desde então eu tenho tratado. O diagnóstico foi fundamental para que ele iniciasse o tratamento adequado e pudesse manter a rotina de trabalho antes de iniciar a hemodiálise. E desde então eu passei a tratar a doença, então, onde que até consegui chegar nos meus 60 para começar a dialisar só agora, né? Depois que os rins perdem a funcionalidade, só há 2 caminhos. A hemodiálise, para que a máquina faça o trabalho que os rins já não conseguem, ou o transplante. E para saber se eles estão em dia, basta fazer exames simples, mais indicados para quem tem fatores de risco, como obesidade, diabetes e pressão alta. São 2 exames muito simples, que é o exame de urina, que pode mostrar alguma alteração já no rim, e um exame de sangue de creatinina, que é um exame simples que faz em qualquer laboratório. Esses 2 exames devem ser feitos por todo mundo, não é? Aí o espaço para repetir vai depender da idade, vai repetir vários anos depois, mas tem que ser feito. Praticar atividades físicas e manter bons hábitos alimentares também é essencial. É a pessoa ter um hábito saudável de vida, ingerir bastante água, né, líquidos, não tomar medicações também, isso é importante, sem ordem médica, principalmente anti-inflamatórios. Uma alimentação saudável, não muito gordurosa e com pouco sal, atividade física e manter o peso ideal. Mas eu insisto, principalmente pacientes diabéticos e pacientes com pressão alta, mantenham sempre a sua glicemia, né, sob controle, e a sua pressão dentro dos parâmetros normais. Alimentação equilibrada, em carboidrato, proteína, gordura, diminuir o consumo de sódio, a quantidade de sal dos alimentos, que muitas pessoas têm o hábito de utilizar temperos industrializados, então preferir temperos naturais. E em relação ao açúcar também, reduzir bastante o açúcar, que um dos problemas renais mais frequentes é tanto o diabetes quanto a pressão alta. Todas essas orientações estão sendo reforçadas hoje, Dia Mundial do Rim, que é sempre na segunda quinta-feira de março. E como a doença renal, em muitos casos, é silenciosa, a pessoa pode não saber que tem, fica o lembrete. E também o exemplo do Johan, que descobriu a tempo que tinha. Hoje, mesmo com a hemodiálise, ele continua trabalhando normalmente. Eu vou para casa, troco de roupa, vou trabalhar na minha oficinazinha e vou continuar a vida, né? E, então, não é um tempo que a gente perde aqui é um tempo que a gente ganha de vida. E para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional a médica nefrologista, a doutora Natasha Constâncio. Olá, doutora, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, obrigada pela oportunidade da Beata, a gente está expondo a nossa especialidade aqui. A gente que agradece. Doutora, a gente mostrou que a boa saúde, os bons cuidados são importantes. É difícil diagnosticar a doença no início? Ela é uma doença mais silenciosa? Ela é uma doença silenciosa, já bem conhecida como uma doença silenciosa. 1 de cada 10 brasileiros é portador de doença renal e não tem esse conhecimento. Para a gente começar a ter sintomas de doença renal, normalmente os rins já vão estar com menos de 10% de funcionamento. Então, é uma queda expressiva para a gente começar a ter esses sintomas. Para isso, o importante é fazer a prevenção. São 2 exames, como o Dr. Leontino comentou, muito simples que a gente tem, que é o exame de creatinina, é um exame muito barato, que tem em qualquer rede pública, e um exame de parcial de urina, a gente já consegue fazer esses diagnósticos em fases
mais iniciais e assim fazer toda a programação de prevenção. A gente sempre fala que em saúde a prevenção é o melhor remédio, né, doutora? Porque se você descobre no início, é mais fácil o tratamento, né? Esse exame, ele é feito a cada 6 meses, uma vez por ano? Depende de como está a tua filtração. Por exemplo, um paciente que fez o exame e a filtração está acima de 60%, que a gente fala que é normal, ele pode fazer esse exame anualmente, se não houver outros fatores de risco, né? Pacientes com uma filtração menor, conforme essa filtração vai reduzindo, a gente vai fazer com mais frequência. Mas é importante a gente pensar que todos os pacientes que têm algum fator de risco, hipertenso, diabético, tabagista, história de doença renal na família, que eles façam esse exame inicial. A orientação posterior a gente vai dar conforme o resultado. Doutora, hoje é o Dia Mundial, né? Mas sábado vai acontecer uma ação aqui na praça? Sim, toda a segunda quinta-feira do mês de março é comemorado o Dia Mundial do Rim, então hoje a gente está comemorando. Faz 17 anos que esse evento é comemorado aqui no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. É um evento que ele visa realmente informar sobre doença renal, promover algumas ações preventivas, também falar não só com a população em geral, mas também com governantes os desafios da própria especialidade. E aqui em Rio do Sul não vai ser diferente, nós da Associação Renal Vida, a gente vai promover um evento no sábado, dia 11 de março, na Praça Hermemérico Pelizete, em conjunto com a Unimed, com os acadêmicos da Unidave. A gente vai estar fazendo controle de pressão arterial, aferindo a glicemia, fazendo orientação sobre prevenção, fazendo orientação sobre a doença renal em geral. É um alerta, a gente convida todos. É um alerta para a população. Vai ter muita gente no centro, né? Já passa ali, já mede, né? Agora, doutora, o paciente que tem um problema renal, ele é assistido de alguma forma pelo governo federal? Ele tem algum benefício? Tem sim, não só pelo governo federal, mas nos últimos 2 anos houve uma mudança da lei aqui no estado. Foi em 2021, foi sancionada a lei que inclui os nossos pacientes com doença renal avançada, ou seja, aqueles que fazem hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, como portadores de deficiência física. Nisso, eles foram contemplados com vários benefícios que eles não tinham antes. Gratuidade no transporte intermunicipal, prioridade, né, no atendimento bancário, em comércios, cotas em concursos. Então, alguns direitos que eles não tinham previamente, com esse sancionamento no Estado, eles começaram a ter. Tem os benefícios que eles já tinham previamente, federais, então, conforme a avaliação pericial, eles têm direito ao auxílio-doença, a gratuidade de todo o tratamento pelo SUS, né? Então, todo o material, os medicamentos que eles recebem na diálise não tem custo para esses pacientes. E um direito que também já é adquirido há muito tempo, que é o oferecimento do transplante, logicamente, aos pacientes que têm condições clínicas para fazer, mas que todos os pacientes em diálise têm direito, se tiverem condições, de terem acesso ao transplante também de forma gratuita. Doutora, a gente mostrou várias vezes aqui no Jornal Regional o trabalho essencial, o trabalho maravilhoso que vocês aí da Associação da Renal Vida fazem na vida das pessoas, né? Hemodiálise é um trabalho muito bacana, mas o paciente está lá, né? Tendo que fazer esse processo, às vezes fica 4, 5 horas, né? 4 horas, em média, 3 vezes por semana, 4 horas máquina, é a né? média. E a gente sabe que a Renal Vida precisa de ajuda, né? Como que a pessoa que está em casa pode contribuir com a Renal Vida? Obrigada, com certeza é importante a gente falar isso, mas eu já aproveito para agradecer todos os apoiadores, como a BA, né, e outros apoiadores que a gente tem na cidade, e toda a população que são os nossos doadores. A gente faz atendimento hoje 97% pelo SUS, e é um setor quase que 100%. é subfinanciado. São mais de 2.000 sessões de hemodiálise por mês que a gente faz, 168 pacientes em hemodiálise, 12 em diálise peritoneal, que é a diálise domiciliar. Fazemos os atendimentos no hospital regional, desde pronto-socorro, enfermarias, na UTI, os ambulatórios de pré-diálise, que também são na Renal Vida. Então, é fundamental as doações que a gente recebe. A gente quer agradecer muito aos que já doam. Aos que desejam fazer isso, podem ligar ali na Renal Vida, o número é 47-3521-4334 e deixar o seu número, o seu contato, que a gente entra, tem como fazer o desconto diretamente da conta de luz. E é importante, né? Às vezes você doa um pouquinho, é um trabalho de formiguinha, assim, você vai um pouquinho daqui, um pouquinho lá, e aí você ajuda a manter esse trabalho maravilhoso que a Renal Vida faz aqui em Rio do Sul, que é um trabalho essencial. E a gente não sabe quando vai precisar. Esperamos, né, que, né, a gente consiga prevenir. Esperamos que não, né? E no mais, né, doutora? É aquele
exercício físico, boa alimentação, beber água. Tem gente que não gosta de beber água, tem que beber água. E qualquer problema, sempre faça um exame de rotina, né, doutora? Perfeito. E lembrar desses 2 exames que a gente reforça, mas como a gente estava conversando mesmo, muitas vezes as pessoas não sabem que é tão simples a gente conseguir diagnosticar a doença renal. Doutora, obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho. Agradeço, Marcelo, agradeço toda a Rede Bela Aliança pelo apoio, mais uma vez. Obrigada.